Eu vou tentar responder tudo rápido, pra não ficar histórias muito longo e chato. O que você achou mais difícil? Bem, não teve uma coisa que eu digo que é tão difícil. Porém, pra mim, como eu já tinha explicado, eu e minha mãe, né, que a gente criou o meu irmão. Então, o meu irmão, a gente viveu essa vida de recém-nascido e tal, porque quando ele chegou em nossas vidas, ele era bem novinho também. E aí, o que acontece? A gente, tipo, teve essa experiência. Então, pra mim, foi como se fosse reviver esse momento novamente. Porém, uma coisa que eu achei muito difícil foi só a questão das cólicas, porque não tinha como controlar. E quando ele tava agoniado com cólicas, era como se eu quisesse sentir aquela dor para que ele não pudesse sentir. Acho que é meio coisa de mãe, sabe? Pretendo ter mais filhos, especialmente meninas, sim. Pretendemos sim. Na verdade, eu acho que quando Johan tiver uns 3, 4 anos, a gente pensa na menina também, né? Independente, eu sempre sonhei em ter, tipo, 3 ou 4 filhos, de verdade mesmo. Ter uma quantidade assim, porque eu fui filha única, né? Depois que chegou meu irmão, mas eu senti uma dificuldade muito grande de não ter um irmão, não ter uma irmã na época, tipo, pra compartilhar, sabe? E, tipo, meu irmão é muito novo pra saber tantas coisas da minha vida, e acabei me sentindo sozinha, porque eu acho ai, não sei, esse negócio de irmandade é tudo. Então, eu acho muito bonitinho o batizado, né? Apesar que eu sou a favor de apresentar na igreja. Por enquanto, eu não sei exatamente o que vamos fazer, né? Até então, o que faremos, eu acho que eu pretendo, se for apresentar na igreja, eu já tenho um plano, assim, para fazer essa coisa, para que as pessoas não possam usar essas imagens para fazer maldades. Ai, o filho de uma mulher trans sendo apresentado, enfim, nesse mimimi. Em relação a batizar, né, eu fiquei muito feliz porque vi que o Papa tinha liberado, né, para mulheres trans, homens trans também, ser padrinhos e madrinhas de crianças, né. Então, possivelmente nós podemos também batizar o nosso filho na igreja, independente. Mas aí eu estou contando essa situação porque é bem interessante isso, mas aí não sabemos. Estou em fazer um coque, tá muito calor e aqui o ar tá ligado. Vou aproveitar esse assunto e vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Então, eu tinha sido convidada para ser padrinho, né, antes da transição, de algumas crianças. E aí, me chamaram, para ser padrinho, ok. Quando chamaram, naquela época, o padre, a igreja católica não permitia que mulheres trans e homens trans fossem padrinhos ou madrinhas de crianças e batizassem na igreja, ok. E aí eu mandei um texto, uma mensagem explicando às pessoas que eu estava fazendo transição e que não poderia ser, ok. E aí, tipo, depois de 2 semanas, o Papa de repente libera, né, o próprio Papa libera que homens trans e mulheres trans possam batizar dentro da igreja católica. Resumindo a história, não fui convidada para ser madrinha, né? Então, eu meio que tive um choque com essas pessoas, porque eu falei, meu Deus, então a pessoa Davi Mateus era importante, então a Pauline não é por conta do preconceito da sociedade. Enfim, só compartilhando esse assunto porque eu fiquei um pouco indignada com isso e chateada também com essa situação. E porque eu estou tocando nesse assunto justamente agora, né? Porque foi um assunto que me machucou muito, me magoou demais, né? Não cheguei a falar com a pessoa e tal, enfim, com toda a situação que aconteceu. Porém, eu achei um pouco meio que frustrante, porque vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga de faculdade que, desde a faculdade, que ela tem uma amizade com uma amiga nossa que é trans, né? E essa nossa amiga, ela sempre dizia que toda vida que ela tivesse um filho, a menina ia ser madrinha do filho dela. E aí, ela era madrinha do filho dela, até hoje, né? Mas aí nunca tinham batizado, porque o Papa não tinha liberado. Resumindo a história, o menino nunca tinha se batizado. Eu acredito que ele vai ser batizado agora, depois dessa liberação toda. Porém, eu imagino que as pessoas tenham um respeito, uma consideração e não tenham um preconceito que essa sociedade, que tem um pensamento pequeno, tem, sabe? Então, isso meio que mexeu um pouco com a minha cabeça, mas de fato, bola pra frente, eu só tô compartilhando isso pra que isso não aconteça com vocês. Bem, o assunto era maternidade, mas deixa eu fazer perguntas interessantes, eu vou responder. Como está lidando com o preconceito e a maldade das pessoas? Então, eu não estou muito lidando com essas coisas, porque eu não estou absorvendo esses assuntos. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa. Eu não preciso provar que eu vou dar uma educação excelente ao meu filho. Eu não preciso provar. Tem momentos que eu estou com meu filho que eu não filmo. Tem dias que eu fico aqui que eu nem apareço no Instagram. E esses dias que eu não apareço é justamente os dias que ele tá meio chatinho, que ele tá meio precisando de colo e tal. E eu prefiro ficar com meu filho, priorizar a vida do meu filho do que aparecer nas redes sociais, enfim, né? Que a minha vida já tá feita, a dele não. Então eu acabo meio que dando atenção.
Outra coisa que eu queria explicar. Eu não preciso provar, como eu tinha falado, eu tenho muitas condições, graças a Deus, de criar um nosso filho, né? Tanto eu como o pai. Mas o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que o amor é muito importante e muito melhor do que qualquer outra situação. As pessoas não enxergam dessa maneira, infelizmente, mas é problema delas. Sobre alguns amigos influentes que você tem, foi visitar. Então, gente, explicar uma coisa aqui bem rapidinho. Provavelmente são só esses stories, mas assim, não sei se vocês perceberam que meu ciclo de amizade influenciadores meio que diminuiu, né? E quando a gente se torna mãe, acaba aqui diminuindo mais. As pessoas importantes, que são importantes na minha vida, já vieram visitar meu filho. Outras ficaram de vir, inclusive Carlinhos mandou mensagem dizendo que queria conhecer e tal. E aí, o que é que acontece? Outras vieram no off, né, que a gente não tinha postado, enfim. O que é que acontece? Eu já tinha me afastado de muita gente antes mesmo do meu filho chegar. Por quê? Porque quando anunciei minha transição para algumas pessoas que eu chamava de amigos e amigas da internet, eles foram contra. E por incrível que pareça, são pessoas que levantam a bandeira LGBT, que defendem a bandeira LGBT e foram totalmente contra a minha transição. Então, assim, isso pra mim não tem importância. Essas pessoas não são importantes mais na minha vida, eu não faço mais parte desse ciclo. E acho que quando a gente se torna mãe, a gente vai para outros lugares, outros ambientes, e é isso.